Meus queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Tudo bem com vocês? Espero que hoje Deus cumpra todas as suas promessas na sua vida. Que Ele derrame bênção sobre você e a sua casa. Que Ele faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto e te dê alegria, te dê paz, te dê tranquilidade. E que todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, Deus hoje o leve a ser um vencedor, uma vencedora. Deus é contigo. Senhor, Tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a Tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do Teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos Teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra Te servir. Sem a Tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, restaura com águas vivas do Teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos Teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou entrego a minha vida só pra Te servir. Sem a Tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero Te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o Teu querer. Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra Te servir. Sem a Tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim.
Querido Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. E neste momento, Senhor, quero agradecê-lo por tudo que és para mim, por tudo que és para nós. Tu és um Pai amoroso, Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que se importa com a gente e que cuida da gente. Nós somos para o Senhor como a menina dos Teus olhos. Então, Senhor, muito obrigado e continua conosco em Teus braços de amor. Conforme diz Isaías, que os fracos o Senhor leva em seus braços. Então, Senhor, toma-nos hoje para sermos Teus. E permaneça conosco, conforme a promessa feita em Mateus capítulo 28, versículo 20. Que o Senhor não nos rejeite, que o Senhor não nos expulse da Tua presença, mas que hoje o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, o Teu perdão e a Tua salvação. Nós oramos, nós agradecemos ao Senhor, te pedindo uma bênção especial por todos aqueles que estão passando por lutas, que o Senhor dê vitória hoje. Todos aqueles que estão passando por problemas pessoais, intelectuais ou espirituais, que o Senhor dê vitória sobre esses problemas. E que o Senhor cure as nossas doenças, que o Senhor visite os doentes nos hospitais ou em casa, e que o Senhor realize um milagre na vida dessas pessoas, mas faz a Tua vontade, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Nós ainda estamos naquela série lá de Amós, né? Vai haver sede, que vai haver fome. E aí, ontem nós vimos que a coisa é tão séria que nós mesmos chegamos ao ponto de apagar o Espírito Santo. E ao apagarmos o Espírito Santo da nossa vida, meu irmão, nada resta a Deus fazer por nós, porque nós mesmos não temos mais o coração sensível, aberto à vontade de Deus. Então, Hebreus capítulo 10, Paulo dessa rejeição, Paulo fala dessa questão de apagar o Espírito de modo muito duro. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26. Veja. Porque se vivermos deliberadamente em pecado. Lembra da mensagem de ontem? A gente não tem condição de arrependimento, a gente não é levado ao arrependimento. Por quê? Porque a gente vive na prática deliberada do pecado. Ou seja, a gente escolhe o caminho do pecado como um caminho para a nossa vida. E ao fazer isso, isso é sério. Isso pode trazer graves prejuízos para a gente. Veja, ele diz assim: depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Lembra os antediluvianos? Eles receberam o conhecimento. Eles receberam o conhecimento, eles tiveram a profecia, dizendo que ia haver o dilúvio, e eles escolheram o caminho do pecado. Diz o texto de Gênesis que eles viveram segundo o seu coração cheio de maldade. Diz lá no versículo 2 que eles praticaram o sequestro de mulheres lá, o estupro, né? Arrebataram mulheres as que mais lhe agradaram. Aí versículo 27. Pelo contrário, já não resta, verso 26 ainda, já não resta sacrifício pelos seus pecados. Versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo, fogo vingador, prestes a consumir os adversários. E sem misericórdia morre
pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E aqui a lei de Moisés não tinha lei nenhuma, quem rejeitar a palavra de Deus. Aí, agora verso 29, olha que coisa terrível acontece conosco quando a gente, mesmo tendo a Bíblia na mão, mesmo dizendo que somos cristãos, mesmo dizendo que somos filhos de Deus, resolvemos viver uma vida segundo o nosso coração, segundo a nossa vontade, segundo nossos desejos. De quanto mais severo castigo será considerado digno aquele que pisou aos pés o Filho de Deus. Veja, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito Santo. Versículo 29, vou ler de novo. De quão mais severo castigo você julga será digno, considerado digno, aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e rejeitou e ultrajou. A palavra ultrajar aqui é humilhar, é zombar, é fazer chacota do Espírito Santo. Aqui diz Espírito da graça, né? Mas Espírito está com letra maiúscula. É o Espírito Santo que traz a graça, que traz o perdão, que traz a santificação, que traz a mudança para a nossa vida. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, meu irmão. Por quê? Porque aqui tem 3 coisas que nós já falamos aqui. Deus não está interessado em destruir ninguém. Deus não está interessado em castigar ninguém. Deus é um Deus de amor. E quando a gente conhece esse Deus, a gente percebe que o interesse dele é nos salvar. O interesse dele é nos perdoar. O interesse dele é nos dar a vida eterna. E Deus, o céu trabalha, diz o livro Desejado de Todas as Nações, que o céu trabalha 24 horas para salvar o ser humano. Deus faz todo o esforço para salvar. Agora, o que o texto está dizendo aqui? Primeiro, você escolher a rebelião. Porque aqui, claramente, o versículo 26 fala da rebelião. O que é pecado é pecado. E você deliberadamente, arbitrariamente, livremente, escolher viver a prática do pecado, então você está dizendo não para a vontade de Deus, está dizendo não para o caminho de Deus, está dizendo não para o plano de Deus. Isso é rebelião. Saul, vá lá e destrua os amalequitas completamente. Saul disse, eu fiz a vontade do Senhor. Ele disse para Samuel, lê lá o capítulo 15. Ele disse, eu fiz a vontade de Deus. Eu matei os amalequitas, só quem não prestava, só quem era, o que era vil, só o que era inútil. Mas o que era bom eu trouxe para a gente até oferecer em sacrifício a Deus. Mas não foi isso que Deus tinha dito. A vontade de Deus era sim, a vontade de Deus é não. Então, você está disposto a cumprir toda a vontade de Deus? Isso é obediência. Isso é viver segundo o coração de Deus. Aí nós encontramos isso em Davi, mas não encontramos isso em Saul. E não encontramos isso nos antediluvianos. Eles deliberadamente escolhem viver no pecado. Mas Deus deu a eles tempo e oportunidade para que eles conhecessem a Deus, escolhessem o caminho de Deus e escolhessem a vida eterna. E tempo é uma coisa que Deus nos dá todos os dias. Tempo de graça, tempo de oportunidade, tempo de salvação. Eu e você precisamos entender isso. Agora, se eu escolho
viver no pecado, aí o texto diz que o sacrifício de Jesus Cristo é inútil. Ou seja, eu anulo a oferta da salvação. Eu, Renivaldo, anulo pela prática do pecado. Eu, Renivaldo, pela prática do mal. Eu, pela escolha que eu faço, eu anulo o sacrifício de Jesus Cristo. Já não resta sacrifício. Já não resta arrependimento. Se eu não estou enganado, esse texto ele tem também no capítulo 5, ou é capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3 em diante. Veja, versículo 4 diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Deus deu o Espírito Santo aos antediluvianos? Deu. Mas aqui eles foram iluminados pela profecia de que haveria o dilúvio? Foram. Diz o versículo 6. Caíram. É impossível que outra vez sejam renovados para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo o sacrifício de Jesus Cristo ao vexame, à ignomínia, à abominação. Ou seja, torna a oferta de Deus algo abominável, algo imundo. O que Paulo está dizendo? Uma vez que você conheceu a palavra, você agora tem a oportunidade de escolher, dizer sim a Deus ou dizer não. E aqui no capítulo 6, versículo 4, Paulo ainda fala da questão do arrependimento. E fala da distribuição do Espírito Santo. Veja que ele está dizendo, o texto está dizendo que as pessoas que vão se perder é porque elas apagaram o Espírito Santo da vida delas. E como foi que elas apagaram o Espírito Santo da vida delas? Diz o texto, olha: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados. Saul estava vivendo sua vida comum. De repente Samuel diz: olha, você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai profetizar. E você vai ser mudado em outro homem. E diz o texto que aqui, ó, foram iluminados, provaram o dom celestial. O dom celestial que é Jesus Cristo, é a salvação, é o presente de Deus para todo ser humano. A morte de Jesus Cristo em favor dos nossos pecados, para nos purificar de todo pecado. Eles foram participantes do Espírito Santo, diz o versículo 4. Provaram a palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, mas resolveram viver segundo o seu coração a prática do pecado. É impossível, diz aí, eles caíram. Caíram aqui é o sentido de rejeitar a palavra de Deus, rejeitar o assim diz o Senhor, rejeitar os planos de Deus para viver segundo o seu coração. É impossível que eles sejam renovados para o arrependimento. Lembra da mensagem de ontem? Por que nós apagamos o Espírito Santo? Primeiro, rejeitamos a palavra de Deus. Segundo, rejeitamos o arrependimento. Terceiro, rejeitamos ou nos rebelamos contra Deus. E aí aqui diz que eles eram participantes do Espírito Santo. As virgens estavam na igreja, a lâmpada delas estava acesa. As lâmpadas de todas apagaram no final da noite, quando o noivo tardou, segundo a perspectiva delas. Então, agora quando o noivo aparece, as lâmpadas das nécias estavam sem azeite. Elas receberam o Espírito Santo, elas participaram do Espírito Santo. Os antediluvianos receberam o Espírito Santo. Mas esse Espírito não podia agir para sempre neles, pela rebelião, pela desobediência, pela rejeição da palavra de Deus. Rejeição da vontade de Deus. Aí, voltando para o texto lá de Hebreus, capítulo 10, o texto diz assim, olha:
de quão mais severo castigo será considerado aquele que pisou os pés ao Filho de Deus. Meu amado, aqui, pisar Jesus Cristo disse que ele aceitava isso. Rejeitar o sacrifício de Jesus Cristo, rejeitar a salvação pela fé, rejeitar que o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica do pecado. Jesus Cristo disse que isso era, ele podia tolerar no ser humano. Mas aqui tem uma coisa mais grave do que você dizer não ao sacrifício de Jesus Cristo. É você ultrajar o Espírito Santo. Em outras palavras, é o que Paulo disse. Lembre-se que esse texto também é de Paulo, né? Eu creio que Paulo escreveu o livro de Hebreus. Então, Paulo está dizendo no livro de Hebreus, ultrajar o Espírito Santo. Ultrajar aqui é magoar, é ferir, é humilhar, é você fazer chacota do Espírito Santo. Dizer que Deus não existe, dizer que Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, não é suficiente para perdoar o pecado do mundo inteiro. Deus até entende. Deus até tolera. Agora, quando a gente rejeita o agente de Deus, o representante de Deus, enviado do céu para modificar, para transformar, para santificar a minha vida, aí já é diferente. Amanhã nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre essa questão na mensagem O Pecado contra o Espírito Santo. Mas você já está entendendo o que é o pecado contra o Espírito Santo. Meu amado, aqui a palavra ultrajar é uma palavra tão dura. É uma palavra tão dura que o dicionário tem até dificuldade de definir direito essa palavra. Que ultrajar é tratar com humilhação. É você humilhar. É você fazer chacota. É você fazer pouco caso. É você fazer... tratar com indiferença. Olha, tratar com indiferença, humilhar, fazer chacota, fazer piada, fazer pilheira, tratar com indiferença. Em outras palavras, é o que Paulo disse em Tessalonicenses, é apagar o Espírito. E aqui o tratamento, eu quero trabalhar com você essa questão aqui, porque é muito séria. Porque o Espírito Santo é o agente de Deus nesse processo todo de conversão e santificação. E quando eu rejeito a oferta de Deus, veja que Deus ofereceu gratuitamente para Saul. Agar recebeu água de Deus, Deus não cobrou nada de Agar. Jesus Cristo disse, quem quiser, receba de graça da água da vida. E ele estava falando do Espírito Santo. Leia lá João capítulo 7, versículo 39. Então Deus tem um agente transformador nesse mundo. E eu fico admirado, eu acho linda a atitude do Espírito Santo. Sabe por quê? Eu disse isso na jornada passada e volto a repetir. O Espírito Santo, no projeto da criação, Jesus Cristo disse, se o homem pecar, eu vou morrer pelo ser humano. Tudo bem, então em algum momento da história, Jesus Cristo assumiria a natureza humana, viveria como homem, nasceria como uma criança, cresceria e se adaptaria a esse mundo e morreria no tempo devido, no tempo determinado, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Né? Deus determinou o dia que Jesus Cristo ia morrer, Daniel capítulo 9, verso 25, né? Que Jesus Cristo tinha um tempo determinado para viver nessa terra e morrer pelo ser humano, mas ele teria que voltar para a casa do Pai, ele teria que voltar para o trono. E no projeto da criação, o Espírito Santo tomou a decisão mais difícil. Eu vou deixar o trono, eu vou morar na terra com o homem, no homem,
e agir nele para que ele obedeça à palavra de Deus, para que ele viva para a glória de Deus. Ele foi enviado para estar conosco, estar na gente, agir na gente, viver por nós e viver em nós e viver para nós. Essa decisão é difícil, meu irmão. Tudo bem, você pode dizer para mim que a oferta de Jesus Cristo foi a mais difícil, a mais dolorosa. Mas deixar o trono no céu para viver aqui, por nós, para nós e em nós, e eu olhar para ele e dizer: ah, você não vale nada para mim. Você não é nada para mim. Eu não o reconheço. Eu não o aceito. E não quero nada com você. Isso é ultraje. Isso é ultrajante. Isso é humilhante. Você olhar para o Espírito Santo e dizer: você não é nada para mim. Quando Deus disse que Ele é o agente transformador, é tudo o que eu preciso para ser de fato um filho de Deus. É o Espírito Santo que me adota no reino de Deus como filho de Deus. E Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, ultrajar o Espírito Santo, primeiro eu estou rejeitando a divindade do Espírito Santo. Eu estou rejeitando o poder do Espírito Santo. Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Veja a proposta de Deus para Saul. Você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai profetizar, ou seja, você vai viver segundo a minha palavra e você vai ser mudado em outro homem. Deus disse de Abraão: ande na minha presença e você será aperfeiçoado. Paulo disse em Tessalonicenses que ele caminhava para a perfeição, cheio do Espírito Santo. E ele disse: não sou eu quem vive, agora Deus vive em mim. O Espírito Santo vive em mim. Jesus Cristo vive em mim. Então, meu irmão, quem é o Espírito Santo na sua vida? E quais são as suas ações em relação ao Espírito Santo? O que é que você tem feito em relação ao Espírito Santo, a ponto de Deus dizer que você não tem mais jeito? Porque a mensagem de Hebreus é tão dura que o texto diz, olha, que não resta mais sacrifício para você. O que Deus está dizendo, Hebreus capítulo 10, versículo 29. Já não resta sacrifício para você. Ou seja, não há nada mais que Deus possa fazer para salvar você. Porque tudo que Ele podia fazer para te salvar, Ele fez. Tudo que Ele podia fazer para mudar a tua história, Ele fez. Tudo que Ele podia fazer para te dar felicidade eterna, Ele fez. E se você rejeita Jesus Cristo, se você rejeita a palavra de Deus, se você rejeita o Espírito Santo, se você humilha o Espírito Santo, se você faz chacota do Espírito Santo, se você humilha o Espírito Santo, se você zomba do Espírito Santo, o que Deus pode fazer por você? O que Deus pode fazer por você se você rejeita toda a oferta que Deus dá para você? Percebe? O que é apagar o Espírito? Nós vimos ontem. Rejeita a palavra de Deus, não se arrepende e se rebela contra Deus. E aqui está dizendo que você primeiro pisa Jesus Cristo. Pisar Jesus Cristo é dizer não ao que Deus ofereceu para você. Jesus Cristo é o único Salvador. Sua única possibilidade de estar com Deus no céu, de ver Deus face a face, em pessoa,
é aceitar que o seu coração é mau e que o pecado é destrutivo, então você agora quer abandonar o pecado para viver para a glória de Deus, então o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. E o Espírito Santo é o agente de Deus para te levar ao arrependimento. Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai levar você a sentir tristeza por praticar o mal, por praticar o pecado, por não fazer a vontade de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Mas você rejeita a Deus, você rejeita a oferta de Deus é Jesus Cristo, e você rejeita o dom de Deus, que é o Espírito Santo, para que o agente de Deus, o representante de Deus para mudar teu coração. E quando a gente rejeita o dom de Deus que pode mudar o nosso coração, o que Deus pode fazer por nós? Já não resta sacrifício. Isso é que é fechar a porta da graça. Então não foi Deus quem fechou a porta da graça. O ser humano, nós mesmos, vamos fechar a oportunidade da salvação para a gente. Paulo diz que é impossível você chegar ao arrependimento quando você rejeita a ação do Espírito Santo na sua vida. É impossível você ser mudado em outro homem. É impossível você ser mudado em outra mulher. Meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo da sua vida espiritual? Está justificando os seus erros? Mesmo na igreja, Manassés estava na igreja, mas praticando tantas coisas erradas. As virgens nécias estavam na igreja, mas não alimentavam suas lâmpadas com um novo azeite todo dia. Vida cristã de comodismo, de relaxamento, de negligência espiritual. Se você negligencia a sua comunhão com Deus, você vai apagando o Espírito dia a dia. E aí você passa a amar o pecado, você passa a aborrecer a verdade, você passa a crer na mentira. E as filosofias, as tradições, as teorias vão moldando o teu coração para se rebelar contra a vontade de Deus. E hoje pessoas comem de tudo, bebem de tudo, vestem de tudo e diz que Deus só quer o coração. Oh meu Deus, tenha misericórdia do Renivaldo. Querido Deus, meu Pai, essa mensagem é muito dura, Senhor, porque ultrajar o Espírito Santo, humilhar o Espírito Santo, fazer chacota do Espírito Santo, oh meu Deus, isso é apagar o Espírito Santo, apagar a possibilidade de se converter, apagar a possibilidade de se arrepender, apagar a possibilidade de ter a vida eterna, de ter a santificação completada para que alcancemos a glorificação. Por favor, Senhor, ajude-nos hoje a jamais amar o pecado, mas aborrecer o pecado pelo poder do Espírito Santo. Ajuda-nos hoje, Senhor, a ter certeza de que o Espírito Santo continua participando da minha história, convertendo a gente, santificando a gente, purificando a gente para habitar na Tua presença para sempre. Dá-nos um novo coração, Senhor. Dá-nos uma nova mente. Dá-nos novos sentimentos e dá-nos a alegria de viver a Tua salvação, Senhor. Dá-nos a alegria da Tua salvação. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.